Olá, apresentaremos agora o trabalho para a conclusão da cadeira de servidores com sistema aberto com o professor Robson. Nosso trabalho é sobre a alta disponibilidade de arquivos com servidores Samba. Neste ambiente, teremos 2 servidores sem cluster e um cliente Windows e 3 software SEM. O primeiro deles, BRDB para replicação de dados, o segundo, o RedBit para comunicação e o terceiro, o Samba para compartilhamento de arquivos. Vou agora passar a palavra para o companheiro Carlos Henrique, que irá falar sobre o DRBD. Olá pessoal, me chamo Carlos Henrique, sou estudante do curso de Redes de Computadores aqui da Faculdade de Evolução. Hoje irei falar para vocês sobre o DRBD, que tem como característica principal fazer o espelhamento de informações de dados entre 2 servidores em uma rede dedicada. O DRDB ele tem como característica criar um bloco virtual de dados, pegando essas informações e gravando em uma partição física e replicando essas informações através de uma rede distinta. Rede essa que pode ser feita simplesmente com a utilização de um cabo crossover, fazendo a dedicação e o tunelamento entre os 2 servidores. Irei apresentar agora para vocês alguns comandos de utilização do DRDB sobre como se encontra o seu status, como as informações, se os computadores, se os servidores estão conectados e se os dados estão sincronizados. O primeiro comando, o DRDB ADM State, tem como característica principal mostrar se os servidores, quem é o primário e quem é o secundário, como mostra o exemplo. O segundo comando, o DRDB ADM State C-State R0, mostra para você se os computadores, se os 2 servidores se encontram conectados. E por fim, o DRDBD ADM T-State R0, que tem como característica mostrar se as informações entre os 2 servidores se encontram atualizadas. Bem, essa é a parte que me cabe do nosso trabalho. Boa noite e até mais. Boa noite pessoal, meu nome é Alan Breno e eu vou falar sobre o RedBit. O RedBit é um software responsável por monitorar computadores que fazem parte de uma replicação e também conhecido como HA, de alta disponibilidade. No nosso projeto teremos 2 servidores, um primário e um secundário, com o Windows XP instalado. Nos 2 servidores teremos o RedBit instalado, tanto no primário como no secundário. E eu vou começar falando do arquivo Authenticate. O arquivo Authenticate, temos duas linhas aqui que vamos falar da configuração de autenticação, que é a autorização, que foi configurado nessas 2 linhas. E vamos também falar do arquivo, que é o hide source, que aqui foi configurado um IP virtual, por qual o servidor primário vai responder por ele. Em seguida, configuramos também o HA.cf, que aqui é onde é responsável pela comunicação, todo o monitoramento de comunicação, onde temos aqui a frequência em segunda verificação de servidores, teremos o tempo a qual o RedBit deve esperar o bit atrasado, a porta de configuração, determinado serviço, se deve voltar ao servidor master. Enfim, esse aqui foi o que eu pude apresentar sobre o RedBit. Boa noite, pessoas. O meu nome é Leontino Ismael Eduardo Correia. Vou falando aqui do Samba. Nosso trabalho, usamos o servidor Samba para podermos compartilhar a pasta
nele, a fim de usar o Linux e o Windows, tenho acesso ao arquivo que estão dentro dessa pasta. Nesse caso, eu vou apresentar Samba com base do arquivo, que é o seguinte: nano espaço barra etc barra samba barra smb.conf. Primeiro passo aqui falamos de configuração global, que é a primeira configuração desse arquivo. Aí na configuração global, o IP corresponde por um nome, que é NetBIOS. Que nome é esse? Closer. Está mostrando aqui. E no parte de security, que é a parte de segurança, né? Aqui é para que o usuário não tenha acesso à autenticação. Isso quer dizer, para não precisar de senha para se logar. E falamos de parte do comportamento. O comportamento passa o nome de dados. Está mostrando aqui. Vamos completar o comportamento é feito por barra. Eu passo o nome de dados, mas barra ponto dados. Que nesse caso, o nosso comportamento é público. Vou estar mostrando aqui embaixo. Vou passar aqui a palavra para o meu colega, que é Daniel, que vai falar um pouco de parte dele. Olá pessoal, eu me chamo Denete Magalhães e venho apresentar para vocês hoje um pouco de alta disponibilidade e alguns comandos básicos, certo? Então, a alta disponibilidade, ela visa eliminar algum tipo de contratempo provocados por falhas, até mesmo de hardware, ou alguma manutenção planejada, né? Nesse trabalho que a gente está apresentando, a gente trata de prover uma redundância de arquivos de um servidor primário, que no caso é este servidor, para um servidor secundário, que no caso é este aqui, certo? E o que é que isso quer dizer? Isso que permite que, se ao cair este servidor, que é o primário, este segundo vai assumir rapidamente e sem nenhum problema, certo? Já que os mesmos contêm os mesmos arquivos, certo? Então é isso, eu vou mostrar para vocês alguns comandos básicos bem rapidamente, certo? No caso, o primeiro comando, df espaço "-h", que é o que esse comando diz? Esse comando fala que aqui a pasta /dados está montada nesse dispositivo virtual, certo? /dev /drbd0. Né? É basicamente isso. Vamos para o próximo comando, ifconfig, que aqui ele mostra todas as interfaces conectadas neste servidor, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, certo? Você pode ver que tem duas ETH0, só que no caso, esta daqui é uma interface virtual, certo? O que é importante dela aqui? O importante dela é esse IP, que é o IP virtual. O que é que ele faz? Você pode buscar a pasta dados, certo? Tanto por esse IP, digitando na sua máquina cliente, como pelo nome NetBIOS, como falou nosso colega anteriormente, que o nome NetBIOS é o nome cluster, certo? Então é isso. O próximo arquivo, no caso, desculpa, o próximo comando é o cat /proc /drbd, certo? O que é que diz aqui? Como nosso colega Carlos falou anteriormente, esse comando vai dizer que nosso servidor está conectado, certo? Do primário para o secundário, né? E que ele está atualizado. Então, pessoal, é isso, né? Agradeço a atenção. Eu vou passar para o nosso colega Vitor, que ele vai mostrar tudo isso funcionando. Então, gente, eu sou o Vitor e agora a minha parte vai ser a apresentação do nosso cenário, certo? Eu tenho agora aqui a alta disponibilidade nos servidores para os arquivos que vão ser buscados pelo nosso cliente Windows, certo? Eu vou chegar aqui, acessar aqui pelo NetBIOS name /cluster. Tenho aqui a pasta compartilhada, a pasta /dados, certo? Eu vou entrar aqui, eu vou ter um arquivo aqui, teste trabalho, certo? Tá aqui, o meu nome, Vitor Abreu Severo, certo? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Faculdade de Evolução. Fechar aqui.
Posso salvar, eu tenho permissão para isso. Está em meu arquivo essa pasta compartilhada que está no servidor 1 como primário, certo? Tenho acesso a ela. Vou fechar aqui. Agora eu vou aqui no servidor 1 e aqui eu vou simplesmente desligar o servidor. Tá aí, o servidor sendo desligado. Beleza. Enquanto ele está sendo desligado, o 2 aqui, o servidor 2, já chega a mensagem aqui, ó, que foi desligado lá. Beleza? Aqui no servidor 1, no cliente, eu ainda tenho acesso àquele arquivo. Só que em vez de buscar no servidor que era primário, este não é mais primário. Passa o servidor 2 a ser primário. Eu vou acessar aí pelo nome, eu vou acessar agora pelo IP virtual 92.168. Tá aí. Acessei aí do mesmo jeito. Vou acessar aqui. Tá aqui o arquivo do jeito que eu deixei lá. Vou fazer mais alguma alteração aqui. Tá aí a alteração feita. Salvar sim, tenho permissão para isso. Vou fechar aqui. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar novamente o servidor 1. Ele vai voltar, né? Ele vai voltar a ser primário, porque foi configurado para isso. Tá aí ele iniciando, tá aqui o cliente e tá aqui o servidor 2. Tá pingando aí o nome crush, né? Tá aí, iniciou aí o servidor 1. Servidor 1, ele vai voltar a ser o primário. Eu posso verificar isso aqui no 2. Eu já posso ver que a pasta não está mais montada aqui, quer ver? A pasta não está mais montada aqui. Vai estar aqui, servidor 2. Servidor 1, quer dizer. Tá aí, pasta montada aí. Então eu chego aqui, vou acessar aqui de novo. Vou acessar aqui de novo e vai estar lá com as alterações que eu fiz novamente. O seu Robson na igreja. Então, gente, aí vocês puderam acompanhar aí com a ideia da autodisponibilidade e na prática eu mostrei aí como ela funciona. O cliente nunca vai deixar de ter acesso ao arquivo. Vai estar sempre disponível para ele, permitindo assim a integridade do arquivo e que ele sempre possa estar disponível para eventuais necessidades. Bem, gente, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado à turma. E foi um prazer apresentar esse trabalho.